Boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo o vídeo. Galera, vamos lá, vamos começar aqui processo penal. Aula 1, processo penal. Como falei, tá dando para gravar, a gente está gravando, tá? Até onde vai? Não sei, mas vamos indo. Para quem está acompanhando lá na planilha com todas elas, nós vamos aqui, direito processual, essa primeira aqui, tá vendo? Estava marcado para o dia 13, nós estamos colocando lá no ar dia 15. Mas vamos acertar isso aí. Vamos lá então. Processo penal, eu quero que você lembre da Constituição. De cara, nós temos princípios, nós temos balizas ali na Constituição. Ela vai nortear toda a construção lá do Código de Processo Penal, ela vai trazer ali a pedra base, né? Como a gente já estudou, se não estudou, vai lá na aula de Constitucional, importante. Ela é a pedra base, ela fundamenta, ela está acima de todos. Então, temos ali na Constituição diversos princípios que vão nos ajudar a entender o processo penal, certo? Então tá aqui temos os princípios. Uma coisa interessante que você deve notar é que é o seguinte, nós temos os princípios, tá? E vamos falar de alguns deles agora. Existem inúmeros outros, nós vamos falar de alguns, os mais importantes, o que a apostila trata, e acho que eu botei talvez um ou outro ali diferente, mas estou aqui, vamos ater a apostila. O que acontece com esses princípios? Esses princípios, eles é que vão nortear a criação da norma penal. Ou seja, o legislador, depois, quando ele vai criar a norma penal, ele leva em consideração esses princípios, ou seja, é o norte. É dali que se parte. Daí se dizer que o princípio ele é mais importante do que a própria norma, pois é ele que dá base para a criação da norma. Então, você transgredir um princípio é pior do que a transgressão de uma norma, porque você está transgredindo a base de tudo, entendeu? É isso que a apostila diz lá para quem leu sobre essa parte de transgredir o princípio é pior do que transgredir a norma. Por quê? Porque é ele que fundamenta, que dá a ideia, que, enfim, é a pedra toque aqui para iniciar, para a criação das normas, certo? E achei importante colocar aqui também que hoje em dia nós temos tratados internacionais de direitos humanos que estão figurando ali supralegal, estão acima, ou eles são normas da Constituição, tá? São recepcionados dessa forma, como norma da Constituição, como se fosse, ou então, ainda que não sejam dessa forma, isso a gente vê em constitucional, mas ainda que não seja dessa forma, eles ainda estão acima da lei, abaixo da Constituição, acima da lei. Naquela pirâmide de Hans-Kelsen, tá a Constituição aqui, estaria os tratados aqui e depois a norma. Então, de qualquer forma, esses tratados eles acabam balizando aqui a criação dessas normas. E também são tão importantes quanto, tá bom? Interessante você saber isso. Então vamos lá, de princípios, o que a gente vai falar? Muitos conhecidos e é só você fazer uma ideia ali do que ele está falando, que é a presunção da inocência, ou seja, esse princípio, presunção da inocência, diz que a pessoa é considerada inocente até que se prove em contrário, ou seja, até que seja declarado culpado, ele será considerado inocente. Culpado aqui, gente, é sentença condenatória com trânsito em julgado. O que significa sentença condenatória com trânsito em julgado? Significa que não cabe mais recurso, tá? Trânsito em julgado acabou todos os recursos. Ou porque os prazos acabaram, ou porque já se esgotou mesmo e se utilizou de todos os recursos que eram possíveis. Mas o que importa é, chegou o final e essa sentença não cabe mais recurso. Então ela é chamada com trânsito em julgado e é neste momento que a pessoa é considerada culpada. Recentemente a gente teve aí inúmeras discussões, pode prender a partir do segundo grau, condenado a partir do segundo grau, e de jurisdição, enfim, muita celeuma nessa área, vai e volta, mudanças muito muito rápida e volta a ser o que era e não é, enfim. Mas a apostila não tratou disso até o momento, nós também não vamos tratar. O que você vai pegar aqui e entender é que para ser declarado culpado, a princípio ele é inocente, ele precisa de uma sentença condenatória com trânsito em julgado, ou seja, uma sentença condenatória onde não caiba mais nenhum tipo de recurso. Isso é o trânsito em julgado. E a prova? A prova cabe a quem alega. Se ele é considerado inocente, ele não precisa ficar provando que ele é inocente. Seria... Como é que vai se provar toda vez que você é inocente de tudo? Às vezes é possível, às vezes é uma prova difícil de se fazer. Como? Então você que está acusando
é que prove o que está alegando. Contraditório, o princípio do contraditório. O que quer dizer isso? Esse princípio está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Aos litigantes, ou seja, as pessoas que estão brigando ali, né, aos litigantes, as duas partes, em processo judicial ou administrativo, vê que a gente lá na aula de administrativo falou do princípio do contraditório também. Vê que aqui, ó, ao litigante em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, independente de ser no processo e tal, não trouxe água. Vamos lá. São assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Ou seja, ele vai poder contradizer o que está sendo dito que ele fez. Ele tem a oportunidade de contradizer ao contraditório. E a ampla defesa usar todos os meios possíveis de defesa. Com os meios de recurso a ela inerente. Você não pode dizer que ele tem esse direito e não oferecer esses meios. Então nós vamos ver que o Estado, de alguma forma, vai ter que te oferecer os meios para que você possa contradizer e ter a sua ampla defesa. Correto? Então vamos lá, nós temos as partes. Ambas as partes têm que tomar, por exemplo, para ter o contraditório, você não pode do nada saber que você foi condenado, você nem sabia que tinha um processo contra você. Como é que você não teve oportunidade de se defender, de contradita? Então, assim, ambas as partes têm que tomar ciência, ó, tomou ciência. Ambas as partes têm que tomar ciência que aquilo está acontecendo. Esse é um princípio básico aí, certo? Ele tem direito a se defender. Então, assim, com todos os recursos a ela inerente, ou seja, ele não tem dinheiro para contratar um advogado para defender. Ele vai ter a defensoria pública, é um recurso, é o meio que o Estado está possibilitando com que ele tenha todo acesso a esse princípio que está estabelecido. Então tem lá a defensoria pública. E assim, independente dele estar em fuga, dele ter fugido, dele não aparecer, aí não cabe a gente ficar aqui especulando, entendeu? Vamos dizer que é alguém que realmente é inocente e que fugiu mesmo porque não suporta a prisão. Enfim, é um meio de defesa dele. Então, independente dele estar em fuga, ele tem direito a um processo, ele tem direito a se defender e ele tem direito a ser nomeado um defensor, ainda que ele não esteja presente. Tá bom? E aí vem aí a ampla defesa, né? A gente está falando contraditório e ampla defesa. A ampla defesa é ele poder se defender, como eu disse, com todos os meios. Então ele tem que ter defesa técnica, que é a defesa patrocinada por um advogado. Ele tem que poder escolher um defensor. Aí aqui, poder escolher um defensor é o seguinte: ele tem direito de contratar um advogado, mas eu não tenho condições e tal. Ele vai ter que aceitar que a defensoria pública, não tem jeito, né? Mas como a defesa dele é pessoal, se ele quiser contratar um advogado, ele pode dispensar a defensoria pública e contratar um advogado. Então é isso que ele está aqui, escolher seu defensor, tá? A autodefesa, ou seja, a defesa técnica pelo operador de direito, e a autodefesa dele mesmo, falar, se defender, explicar, ele de estar na audiência, ele tem o direito de estar, pode não estar, porque ele não quis, porque ele fugiu, porque ele não foi, mas ele tem o direito de presença, de estar na audiência. Isso é ampla defesa, tá possibilitando, tá dando todos os meios, possibilitando, deixando para ele disponível todos os meios necessários para que ele possa se defender. Correto? Seguindo, nós temos o princípio da busca da verdade. Por que eu coloquei aqui princípio da busca da verdade? Na apostila está a verdade real. Hoje em dia nós temos a verdade real como um dogma, tá? Então a gente fala mais busca da verdade. Saiba que na apostila dos senhores está verdade real, mas é busca da verdade. Que a verdade real é um dogma mesmo. É impossível de saber se chegou na verdade real. Ainda que tenha todos os meios de prova e tudo está a saber o que realmente aconteceu, a gente pode chegar o mais próximo possível. E é isso que se espera. A verdade real é algo que se é criticado. Como ter essa certeza? Mas a gente chega lá o mais próximo possível e a gente vai entender aqui entre verdade material, formal, enfim. Você vê aqui no civil, mas isso aqui era antigamente, tá? Eu já vou fazer uma ressalva quanto a isso. Mas no processo civil, como o bem jurídico tutelado era, de certa forma, menos valioso do que o bem jurídico tutelado no penal, que é a vida, a liberdade da pessoa ali, né? A vida num caso de guerra, né? Declarado que é a pena de morte lá na caso de guerra. Mas a liberdade, tal como esses bens são muito preciosos, no processo civil,
era considerado só as provas que fossem levadas ao processo material probatório, era a verdade formal, a verdade que estava no processo, que estava formalmente ali. Ou seja, se uma das partes deixasse de levar alguma coisa, aquilo não seria apreciado. E o juiz não poderia pedir a prova, pedir para produzir determinada prova. Essa situação do juiz solicitar provas, ela também tem controvérsias e tal, mas hoje o que acontece é isso, o juiz ele pode solicitar, se ele achar que é necessário produzir alguma prova em busca dessa verdade, ele pode pedir para produzir essas provas em busca dessa verdade. Aqui, né, nessa época do civil, o juiz não poderia nem se manifestar, era só o que as partes levavam. No penal, então, acabei adiantando, devido à importância do bem jurídico em questão, buscava-se a verdade material, não a verdade formal. Então, o juiz, vendo necessidade de alguma outra prova, ele poderia pedir essa produção. Ele pode pedir essa produção de provas, tá? E aqui eu fiz a ressalva com vocês que atualmente, depois do novo Código de Processo Civil, também no civil é aplicado esse princípio da verdade material, onde o juiz ele pode pedir alguma produção ali de prova. Disso aqui, essa busca da verdade, essa coisa de buscar a verdade, surge um outro, que é o princípio da intranscendência. Por que a gente tanto busca a verdade, chegar realmente à verdade dos fatos, do que aconteceu? Porque tem o princípio da intranscendência, que é o quê? Ela intranscender a pessoa do criminoso, a pessoa que cometeu aquela infração. Eu não posso punir outra pessoa criminalmente na esfera civil. De repente, um responsável ele pode ser obrigado a indenizar algo que o cara, uma infração que o cara cometeu e deu prejuízo. Mas na esfera criminal, na penal, onde você vai prender a pessoa e tal, é intranscendência, tá? Ela não transcende, ela não ultrapassa da pessoa que cometeu aquela infração, não ultrapassa a pessoa do criminoso, certo? Então daí essa importância da busca da verdade. Essa busca da verdade material ela vai estar sujeita a algumas restrições, né? A gente não pode a todo e qualquer custo tentar produzir a verdade, senão a gente estaria batendo de frente com até outros princípios, que é de não tortura e tal, senão talvez justificaria a tortura para buscar a verdade, entendeu? Então, existem algumas restrições. E exatamente essa, a inadmissibilidade da prova é ilícita. Se uma prova é considerada ilícita, ela não pode ser admitida, tá? Mesmo que seja para a busca dessa verdade aí. Não produzir provas contra si mesmo. A pessoa tem o direito de não produzir provas contra si mesmo, certo? E aqui tem várias situações. É que a apostila não pormenorizou e eu também achei melhor não ficar colocando aqui para a gente não encher com informações que talvez não sejam nem cobradas. Mas, a título de conhecimento, para você entender, não produzir provas contra si mesmo é uma coisa interessante, mas assim, ele não é obrigado, por exemplo, a ter alguma ação para produzir uma prova contra si mesmo, mas se sujeitar só, ele pode ser obrigado de forma passiva, entendeu? Ele não precisa, tá dizendo que a letra é dele, você obrigar ele a escrever é uma ação dele, ele não precisa escrever se ele não quiser, mas a vítima vai reconhecer, e aí coloca ele lá naquela sala com vidro, ali ele só passivo, só parado, e a vítima é que está tendo a ação de reconhecer. Nesse caso pode, tá? O que a gente está falando aqui, não produzir prova, senão você poderia pensar, não vou produzir prova contra mim mesmo. Então eu não vou nem na sala, não. Ali é uma atitude passiva, ele é obrigado a se sujeitar, tá? Ó, deverá ser advertido de tal direito, de não produzir prova contra si mesmo, então ele tem direito ao silêncio, não praticar comportamento ativo que possa incriminar. E aí a gente explicou que esse comportamento ativo é ele mesmo não praticar, mas desde que esse comportamento seja passivo, ele, por exemplo, está ali só para ser identificado, ele é obrigado sim a participar desse processo. Nós temos o princípio do juiz e promotor natural, ou seja, não há um juiz de exceção. Para esse caso aqui eu vou colocar aquele juiz ali que é melhor, que é mais severo, ou que é mais brando, e aquele promotor que vai. Não pode isso, certo? De acordo com a divisão pela matéria do crime, é o criminal, o juiz de Santa Cruz, é o juiz de Madureira, é o juiz de acordo com o que a gente vai estudar. Acredito que a apostila faça esse estudo meio que por alto aí, mas da competência deles. E aí aquele juiz que já está designado para aquela vara, para aquele local, é que vai julgar aquele caso. Então, a gente já pode dizer com certeza, se um crime acontecer em determinado local amanhã, quem vai ser o juiz que vai julgar.
Isso é que é o juiz e o promotor natural. Não é escolhido na hora dele. Isso leva à imparcialidade do juiz, né? Daqui a gente não escolhe o juiz, coisa, e o juiz que está lá ele tem que ser imparcial. Ele recebe a denúncia ou a queixa e vai analisar de acordo com o que for vindo. Ele não tem ali primeiro, eu já acho que ele é culpado ou não. E aí temos aí o juiz das garantias, né? Essa lei que nova, cheia de polêmica e tal, mas é muito para isso, para tentar deixar o juiz mais distante possível, não se meter na parte do inquérito policial, para que ele não seja contaminado com o inquérito policial de forma a já achar que a pessoa é culpada. Ele tem que ser convencido que a pessoa é culpada durante o processo. Essa é a verdade, essa é a busca pela imparcialidade do juiz. Quando começa um processo, aquele juiz que está sentado ali, ele não tem que ter conhecimento nem de um lado nem do outro. Ele vai conhecer a partir dali e tem que se convencer a partir dali. E aí chega-se, para esse convencimento, tem a persuasão racional ou livre convencimento, certo? O juiz é livre para apreciar as provas e decidir o que ele acha que é correto, qual vai ser a decisão dele. Ele é livre para tomar essa decisão, desde que, logicamente, que ele esteja devidamente motivado com o que está no processo, tá? Ele tem que motivar, dizer o porquê que ele está tomando aquela decisão. Aí na sentença dele ele vai dizer isso, por que ele está tomando aquela decisão, com justificativa de coisas que estão no processo. Se tem alguma prova que ele queria produzir, tá aqui, ó, na verdade material, ele pode buscar, pedir por essa prova. Apesar de ter gente que não concorda com isso, ele pode, então tá aqui, e aqui nesse momento ele pode decidir de acordo com o que ele entende, desde que ele motive e explique de acordo com o que está no processo. E aí temos o devido processo legal, ou seja, ninguém pode ser condenado sem um devido processo legal, passando por todas essas garantias, por todo esse processo, para ter certeza que ele é a pessoa, pelo menos o mais perto possível da certeza de que é aquela pessoa mesmo que está sendo condenada e não outra, exatamente. E aqui, igualdade das partes. Como disse, a imparcialidade do juiz, igualdade das partes, chegou na frente dele, ele tem que tratar ambas as partes de forma igual, e a partir dali, do que vai sendo apresentado para ele durante aquele julgamento, ele vai analisando e toma a sua decisão. Prevalência do interesse do réu, favor rei. Isso aqui significa que, na dúvida, ele vai a respeito do réu, entendeu? Ele respeita o interesse do réu. Se naquela busca por aquela verdade não conseguiu chegar a uma solução e ainda resta dúvida, a decisão vai ser favorável ao réu, ao interesse do réu. É isso que quer dizer. Não é prevalência do interesse do réu sempre, porque o interesse do réu, mesmo que ele seja culpado, é que ele seja considerado inocente, que ele não seja preso. Então, nesse caso, não é isso, o interesse do réu sempre. A prevalência do interesse do réu é quando ficou ainda dúvida depois de todo esse julgamento. Então, na dúvida, você não condena, você vai a favor do réu. Duplo grau de jurisdição. O que é o duplo grau de jurisdição? Duplo grau de jurisdição é o seguinte, é o direito que esse réu ali, ele tem de ir subindo na escala, tá? Desde que ele tenha direito a esse recurso, desde que ele tenha perdido os prazos, tudo, ele tem direito a isso. Como é que funciona para quem não é leigo nisso? Teve o processo, primeira instância, um juiz de primeiro grau, em regra, tá? Um juiz de primeiro grau, que tem aí os casos que tem foro prerrogativo, enfim, mas em regra, um juiz de primeiro grau vai lá, olha esse caso aí, equidistante, com todas aquelas garantias e tal, e ele toma uma decisão. E o que significa o duplo grau? O duplo grau é o seguinte, o bem é tão valioso, que se você ainda tem dúvida, se você ainda quer recorrer, você ainda consegue. A depender do caso, das situações, você consegue recorrer. Por quê? Porque esse juiz ele pode ter, a ideia é que não haja, mas ele pode ter se equivocado em alguma coisa. Quando você recorre para um tribunal. Um tribunal são juízes mais experientes. Aí vão ser desembargadores. Eles têm mais experiência do que o juiz, em regra, eles vão ter mais experiência do que um juiz lá de primeiro grau. Porque para chegar lá, ele já passou pela vida ali, ele já foi juiz ou ele foi indicado, mas ele já tem uma história, ele tem mais experiência. E além disso, não é um cara só com mais experiência que vai decidir.
É uma comissão deles. Eles vão se reunir e vão entender e vão ratificar o que o juiz fez ou corrigir. Certo? E aí esse é o duplo grau. Ele tem direito a subir distância, a pedir, a ter um recurso. Enquanto tem esse recurso, lembra lá, ninguém é considerado culpado até que seja o trânsito em julgado. Enquanto tem recurso, ainda não tem trânsito em julgado. Trânsito em julgado é depois de todos os recursos. Acabou o recurso, não pode mais recorrer, trânsito em julgado. Vedada a dupla punição ou processo pelo mesmo fato. Você não pode punir duas vezes a pessoa pelo mesmo fato. Né? Ele já foi preso e está solto. Depois, vou prender de novo porque você fez aquilo. Não pode. Já cumpriu a pena. Já foi processado inocente ou culpado, não pode ser processado de novo pelo mesmo fato. Aquela decisão ali já se tornou imutável, está lá, acabou. Certo? E aí, feito essa passagem por esses princípios, eu fiz esse corte aqui, que eu quero te lembrar de novo aquilo que a gente falou. Ó. Lembra? Princípios norteiam a criação de normas. Então, tudo isso que a gente falou aqui vai nortear a criação de normas penais. Entendeu a importância dele para a criação de normas? Só para lembrar disso aí. E aí, para quem já assistiu penal, a aula de penal aqui no canal ali, você já estudou tudo isso, que lá no início, a história da vingança e tal, e que hoje em dia não tem mais vingança. O Estado tomou para si esse papel. E num momento, teve até lá de vingança divina, que as pessoas acreditavam em divindade, que estavam sendo punidos por causa da divindade, depois vingança privada, e por fim a vingança pública, onde o Estado já começa a tomar para si esse direito de se vingar. Na época ainda era vingança, mas era o Estado quem aplicava essa vingança. Hoje em dia não se fala mais em vingança, não é mais vingança, tá? Mas o Estado é que continua tendo o monopólio de aplicar a sanção à pessoa. Apesar de ter iniciativa privada, é iniciativa, nós vamos falar disso. Quem vai aplicar a sanção na pessoa não é o particular, é o Estado ao final do processo. Então, vamos falar disso aqui para ir finalizando essa aula de hoje. O Estado, está aqui o Estado, né? Ele vai elaborar a lei, certo? Aí tem todo o processo, são seus deputados e tal, enfim, mas o Estado elaborou a lei. A partir do momento que ele elabora a lei, os infratores, o Estado tem direito de punir o que foi contra essa lei, certo? Aí vem aquele negócio lá da administração, direito administrativo, legalidade pública, legalidade privada. Mesmo na privada, você não pode fazer as coisas que você é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Aqui é deixar de fazer alguma coisa, você não pode praticar um crime. Se você praticar, como existe a lei, o Estado, a lei, você agora é em virtude de lei que você vai ser condenado, ou pelo menos passar por um processo. Correto? Aí surge para o Estado o direito de punir essa pessoa, né? Transgrediu uma lei que estava ali. Nesse primeiro momento aqui, ó, nesse primeiro momento, sem ter essa pessoa ainda, quando tem o Estado, elabora a lei e pensar que se é um infrator, alguém contrariar essa lei, vai surgir o direito do Estado de punir, isso tudo aqui, sem pensar na pessoa ainda, está no plano abstrato, genérico e impessoal, ou seja, é para qualquer pessoa, está lá. Parado, se alguém fizer isso aqui, vai passar por esse procedimento. Entendeu? Esse primeiro momento é plano abstrato, genérico e impessoal. Quando essa pessoa aqui... E aí surge para as pessoas o dever de não praticar normas infracionais, né? Beleza. Quando essa pessoa específica pratica um crime, aí a gente já vira do abstrato para o concreto. A gente já vai começar a pensar na aplicação de tudo isso em decorrência dessa pessoa que praticou esse crime. Então saímos do abstrato e fomos para o concreto. Aí sim surgiu para o Estado a pretensão punitiva. Tá? Ele pretende punir esse cara aqui. Mas lembra que para punir ele, para dizer que ele é culpado, tem que passar por todo o processo legal que a gente viu, diversas garantias, e no final ele ser condenado num processo e ser condenado com trânsito em julgado, ou seja, não caber mais recurso. Aí sim ele pode ser punido. Lógico que tem exceção da prisão preventiva, prisão temporária, assim, mas enfim, em regra, ele só pode ser punido lá com trânsito em julgado de sentença condenatória, certo? O que é a pretensão punitiva? É o poder que o Estado tem de submeter o infrator a uma sanção penal, né? Que é prender ele aqui. Então daqui, ele cometeu, até chegar aqui, tem que haver um processo legal. Lembra? Devido processo legal. Princípio do devido processo legal. E aí vai ter a lei estabelecendo como é que vai ser esse processo e tudo mais.
Mas nesse caminho aqui tem que haver um processo legal. Lógico, se ele foi preso em flagrante, de repente ele vai ter uma preventiva declarada, ele vai estar preso, mas ele ainda não é considerado culpado mesmo preso, se for no caso da preventiva, tá bom? Tem que passar por todo esse processo para ele ser considerado culpado. Então tem que haver um processo. Logo aqui está a importância do processo penal, que é o instrumento, então processo penal, isso que a gente está estudando aqui, esse processo penal estudando pelo qual se vale o Estado para impor a sanção penal, para que essa pretensão dele seja imposta e a pessoa pague pelaquela pena, é preciso desse processo penal, que é todo esse processo. Essa é a importância dessa matéria, certo? Aqui eu trouxe da de constitucional, quem não assistiu a minha de constitucional também está aí, disponível, você vai falar sobre isso, sobre as dimensões do direito e tal, e eu trouxe aqui só para fazer a conexão das matérias e você começar a entender que elas se encaixam. Então aqui, ó, respeitando os direitos de primeira geração, lembra de liberdade? O cidadão ele é livre para fazer o que quer, ele só não pode fazer em virtude de lei. Então o Estado ele só pode fazer isso aqui, ele tem que respeitar essa liberdade. Ele só vai poder punir esse cara porque tem uma lei e tal. Então, desse princípio aqui vai surgindo tudo isso aí que a gente está vendo. Tem lá o princípio de presunção de inocência e tudo. Então a gente está o Estado se abstendo ali ao máximo até onde ele pode ir sendo condenado, aí sim. Enfim, vamos falar aqui de ação penal. E aí finaliza por hoje, porque eu acho que já batemos todo o primeiro tópico. Ação penal, então lá no processo penal nós vamos criar uma ação penal para tentar condenar alguém, certo? Essa ação penal ela pode ser de iniciativa pública e de iniciativa privada. Veja que é de iniciativa privada ou iniciativa pública. Não é que a ação penal é privada e o cara vai lá e no final esse privado aplica a pena ao cara. O juiz diz, ó, realmente ele pode ser preso. Você quer prender ele aonde? No quarto da tua casa, na garagem, no canil. Não é isso. Então é da iniciativa privada. Ele vai iniciar. Pode iniciar de forma privada, mas no final o poder de punir é do Estado. Então vamos lá, de iniciativa pública ou iniciativa privada. Então ação penal de iniciativa pública. Essa peça processual, o que é peça processual? É aquela primeira folha do documento do processo que vai dar entrada no juiz para pedir, para condenar alguém, para dizer que alguém fez alguma coisa. Aquela peça, isso é a peça processual. Esse primeiro documento, ele é chamado de denúncia, quando a iniciativa é pública, e ele é produzido pelo Ministério Público, ou seja, oferecida pelo Ministério Público. É o Ministério Público que leva ao juízo a denúncia. Se você ouviu falar que é uma denúncia, é um crime de ação penal de iniciativa pública, correto? Agora, iniciativa privada é queixa, ou queixa-crime, você vai ouvir falar aí. É a peça processual, ou seja, esse primeiro documento, esse processo que é levado ao juiz pelo particular aqui, queixa-crime, oferecida pelo particular, tá aqui. Aqui é o Ministério Público, denúncia, aqui é o particular, queixa. É o nome que se dá para esse primeiro documento, de acordo com a iniciativa. Se ela é pública, é denúncia, se ela é privada, é queixa. Se é pública, é o Ministério Público, se é privada, é o próprio particular, certo? Agora daqui surgem outras. Então vamos lá, ação penal de iniciativa pública incondicionada. Quando ela é incondicionada, a palavra incondicionada é que não tem condição. Então é isso aqui mesmo. Se a ação penal é de iniciativa pública e é incondicionada, é isso aqui. O Ministério Público está autorizado a oferecer denúncia se ele achar que tem ali os elementos necessários para isso. Correto? Agora, a ação penal de iniciativa condicionada à representação. Aí já é outra, ação penal de iniciativa incondicionada. É isso aqui, condicionada à representação, ou seja, ele está condicionada a alguma coisa. Aqui, a representação. Então, vai ser mesmo o Ministério Público, vai ser denúncia, mas só se houver a representação do ofendido ou do seu representante. Tá vendo? Ele vai poder oferecer denúncia se houver essa representação, porque ela está condicionada a essa representação. Se não houver essa representação, ele não pode oferecer denúncia. Certo? E temos uma outra que é condicionada também à requisição. E aí, neste caso, essa requisição é do Ministro da Justiça. O Ministério Público também vai poder oferecer denúncia desde que haja, para alguns crimes que vai estar estabelecido lá, requisição do Ministro da Justiça. No geral, é essa aqui. Se não está dizendo que é condicionada à representação, é isso aqui, incondicionada. E aí, o Ministério Público já estaria autorizado ali a oferecer essa denúncia. Ou vai dizer que é de iniciativa privada. Se for de iniciativa privada, tem que ser o particular oferecendo a queixa-crime. E ela pode ser de iniciativa privada exclusiva. Quando se diz exclusiva, é essa aqui, propriamente dita. É de iniciativa privada. É isso aqui. É de iniciativa privada, particular, oferece a queixa.
Agora ela pode ser ofendido, o ofendido ou esse particular é o próprio ofendido ou representante legal. Agora ela pode ser personalíssima. Quando ela é personalíssima, o que esse nome quer dizer? Personalíssima é só aquela pessoa, somente o ofendido. O representante legal neste caso não vai poder oferecer a queixa-crime, tá? Só mesmo o ofendido pode, por isso que é personalíssima, é personalizada, é só para ele, tá? Na exclusiva, o ofendido ou o representante. E aqui a subsidiária da pública, que também é ofendido ou representante. O que é a subsidiária da pública? É quando essa daqui, que deveria estar caminhando de acordo com o Ministério Público, alguém aqui deu um mole, deixou de seguir na ação, e aí, para não perder a ação, o particular que também estaria interessado naquela condenação, ele pode dar andamento naquilo lá. O Ministério Público não deixa de ser responsável, ele pode retomar de novo aquela ação a qualquer momento, tá? Mas para ela não se encerrar ali, pode-se ter o ofendido ou o representante legal dele fazendo uma ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública por causa de algum problema que houve aqui em cima. E aí ela seria encerrada e ele não deixa encerrar. Entendeu? A princípio é isso. Ah, tá. Lei Processual Penal no Brasil. Esse processo penal, tudo isso que a gente está estudando, ele é aplicada somente no Brasil. É a Lei Processual Penal brasileira. Então, essas regras de processo penal, pode ser que em outros estados tenham regras parecidas, iguais, mas essas nossas são aplicadas no nosso território, no território brasileiro. E aí lá na apostila, no finalzinho, você vai olhar que ela é de eficácia temporal imediata e não retroativa. O que quer dizer isso? Eficácia temporal imediata. Imediata, que é o seguinte, aquela lei, a partir do momento que ela entra em vigor, ela já é aplicada. Ou seja, tinha um processo em andamento. Esse processo estava na segunda-feira. Na terça-feira, entrou uma lei em vigor. Dali em diante, mesmo aquele processo em andamento, ela já vai ser aplicada. Tá? As regras dela já vão ser aplicadas imediatamente após a sua publicação. As regras processuais. No penal, depois nós vamos ver que é diferente. Mas as regras processuais de Código de Processo Penal, do processo, elas vão ser aplicadas de imediata. Tá? A partir daquele momento em diante, aquela regrinha ali já vai ser aplicada. Como é que tem que produzir, entendeu? Ela é aplicada ali. Não retroativa, porque ela não vai retroagir. Ela é dali para frente. Porque imagina se eu mudo um sistema, uma maneira ali do processo, o processo já tem um ano para trás, eu vou lá atrás nas coisas que foram há um ano atrás, ver se está de acordo ou não e modificar, porque agora a regra processual é outra. Não. O que valia naquela época, valeu para aquela época. O que vale hoje, dali para frente, naquele processo mesmo, também vai ser aplicado as novas regras dali para frente. É isso, ela não vai retroagir. É isso que ele está querendo dizer com essas frases finais lá. Na próxima aula a gente vai tratar de inquérito policial, que se você gostou, se você está curtindo, faz a sua contribuição, que isso ajuda aqui, tá bom? Um abraço a todos, seguimos.